O que os estudos e os pesquisadores dizem sobre a inteligência emocional? Um detalhe interessante, o Daniel Goleman, que é um PhD, que praticamente lançou a inteligência emocional aí com seu livro. Fantástico o livro dele, muito interessante. E eu quero trazer para vocês aqui uma espécie de resumo, ou os pilares que tem ali no livro. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. A habilidade de reconhecer suas próprias emoções, ânimo e motivação e os seus efeitos nos outros. O efeito que você tem com as outras pessoas também está ligado à inteligência emocional. Eu estou realizando uma mentoria com um grupo pequeno de pessoas que querem realizar metas. E logo na primeira sessão, nós trabalhamos um processo de autoconhecimento com base na infância, dos 0 aos 12 anos de idade. A psicologia diz que do 0 aos 8, o que acontecia ali marca a sua personalidade. E aí eu já provoco uma reflexão a partir desse momento, que é, talvez alguma coisa que aconteceu nesse período, até os 12 anos de idade, impactou a sua mente subconsciente que até hoje você ainda repete a emoção e o comportamento. Por exemplo, se teve uma separação entre os seus pais nesse período, aquilo provavelmente impactou a sua mente. Se está ligado uma decepção com o pai, fica aquela decepção com o ser protetor. Se for uma decepção maior com a mãe, fica uma decepção com a questão amorosa. E aí algumas pessoas, quando elas se pegam, por exemplo, com medo de arriscar, medo das pessoas, medo de falar em público, medo de ser criticado, muitas vezes é porque o pai, que deveria proteger, não protegeu, ou foi crítico demais em momentos que a pessoa, que o filho precisava de apoio. E quando eu faço essa provocação, é claro que eu proponho um olhar para a gente mesmo, mas eu proponho também um olhar para quem é pai e mãe. O que você tem impactado a mente dos seus filhos? Que isso lá na frente pode gerar um desequilíbrio emocional. Nós estamos falando sobre inteligência emocional. As pessoas, os filhos, eles têm o pai como segurança e a mãe como amor. E aí vai uma dica para os pais e mães. Se você já se separou e tem filhos nessa idade, o pai continua sempre sendo pai e a mãe sempre sendo mãe. Então, pelo amor de Deus, se você é mãe, não fala mal do pai para as crianças. Se você é pai, não fala mal da mãe. Sempre apoie. Combinado? E aí vem mais uma reflexão profunda nesse momento, que é quando você pensar no seu pai ou na sua mãe, que eles fizeram alguma coisa ou falaram alguma coisa lá no passado e que você ainda carrega isso como uma mágoa, tipo, meu pai me expulsou de casa, ele me tirou, ele me abandonou, minha mãe fez isso, aquilo. Eu gostaria que você repetisse uma frase a partir de agora. Você não precisa concordar, você só precisa fazer, você só precisa repetir. Eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito. Se quiser anotar, é bom anotar, tá? Eles fizeram o melhor que podiam e sabiam na época. Eles fizeram o melhor que podiam e sabiam na época. Novamente, eu vou repetir enquanto você anota. Eles fizeram o melhor que podiam e sabiam na época. Eles não sabiam que isso poderia atrapalhar a sua questão emocional no futuro. Eles não tinham conhecimento, talvez eles não tinham formação. E eu só fui entender isso, uma parte de mim, quando eu fui estudar a infância do meu pai e da minha mãe. A partir do momento que eu entendi que o sofrimento dele foi muito maior do que o meu, não adianta querer receber amor de uma pessoa que não recebeu amor também. A nossa mente, ela é impactada diretamente
com as nossas emoções. E aí vem uma informação que é importante para vocês. Vamos lá. A nossa mente aprende de 3 formas principais. Primeiro, os sons principais, por repetição. Quem aí já teve que escrever uma palavra quando era criança mais de 10 vezes, ou a folha, ou a folha do caderno para poder aprender a palavra exceto? Né? Não foi mais ou menos assim? Repetição. Então, se você recebe um estímulo repetido, aquilo é marcado na sua mente. Além da repetição, tem a associação. Associação, eu associo uma coisa com a outra. Quem entende aí de andragogia sabe que quando você vai ensinar um adulto, você ensina aquilo que ele já tem algum conhecimento. Se eu estou ensinando para uma pessoa que trabalha numa fazenda, eu vou ensinar matemática contando os bois que ele já é acostumado a contar. Porque ele associa e aprende com facilidade. E a terceira coisa chama-se forte impacto emocional. Tem alguém aí que provavelmente tem medo de barata, ou medo de qualquer inseto ou bicho. E aí o que acontece? Aquele medo foi instalado em milésimos de segundo. O seu cérebro aprendeu de uma forma que nunca mais ele esqueceu. Como eu trabalho com algumas técnicas de programação neurolinguística, quem quiser depois pesquisa o que é programação neurolinguística. Então, teve uma senhora que numa palestra, eu fiz uma eliminação de fobia, de medo de barata. Então, um medo que ela tinha há 40 e tantos anos, há 45 anos de idade, que ela tinha, eu eliminei com 3 minutos. Eu eliminei a fobia, era como se fosse um vírus, uma programação na mente dela. E nesse sentido, quando é sob forte impacto emocional. Aí, quais são os canais por onde ela recebe a repetição, a associação e o forte impacto emocional? O que vocês falaram. Audição, visão, o tato, a sinestesia, esses são os canais, como a gente percebe o mundo. Mas a forma de aprender, vamos lá todo mundo, eu vou ensinar um gestinho para a gente não esquecer. A gente aprende por repetição, por associação e por forte impacto emocional. Beleza? Vamos para a gente não esquecer mais, vamos lá? Por repetição, por associação e por forte impacto emocional. Eu estou fazendo aqui com vocês, primeiro, eu repeti para vocês gravarem ainda mais, eu criei uma associação com gestos e ainda coloquei som. Para quê? Para ver o impacto emocional. Não é bem o impacto emocional, mas já é alguma coisa que faça com que você grave um pouco mais a mensagem. E aí, muitas vezes, voltando para a questão do autoconhecimento, a gente percebe que muitas pessoas, eles associaram o problema que ela tem hoje a um fato no passado. E aí ela não consegue se controlar. E aí vem um dos detalhes do autocontrole. Ele não consegue se autocontrolar, ele não consegue lidar com o medo da barata, ele não consegue lidar com o homem ou com a mulher, ele não consegue lidar com o futuro, e aí começa a desenvolver ansiedade e assim por diante. O outro detalhe, que aí é o terceiro pilar, segundo o Goleman, é a automotivação. É você ter uma paixão e trabalhar por ela. E encontrar um motivo, um porquê de realizar aquilo. A pessoa que é inteligente emocional, ela tem a sua paixão e ela trabalha em cima de um motivo. E pode ter certeza que ela não precisa de motivador. Porque é o melhor que ela determinou para ela. Então, aí vem a automotivação como fator de um dos fatores aí da inteligência emocional. Um empresário, um administrador que ama o que gosta, que ama o que faz, e faz o que gosta e tem o propósito de servir, ele se motiva para trabalhar.
O outro pilar da inteligência emocional, segundo Goleman, é a sensibilidade, é a habilidade de entender as emoções de outras pessoas. Se vocês repararam aí no slide, os 3 primeiros são pessoais, quer dizer, são individuais, são meus, e os 2 são ligados ao social, ao relacionamento. Então, no quarto pilar, a sensibilidade, a habilidade de entender as emoções das outras pessoas. E, gente, eu vou ser sincero com vocês, nesse momento de crise, o que eu venho percebendo são pessoas que não têm sensibilidade nem respeito com a opinião da outra pessoa. Eu preciso provar que você está errado. Eu preciso provar que a minha opinião é a certa. E isso está sendo um caos para a nossa sociedade. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, Antônio Carlos, essa pandemia, essa crise, está sendo bom para a gente? Eu falei o seguinte, olha, não vou falar que a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Eu vou falar que a gente vai sair diferente. Aquela pessoa que aprender a lidar com as suas emoções e com as emoções das outras pessoas, elas tendem a sair melhores lá na frente. Mas aí preste atenção, eu não quero chamar a atenção de ninguém. Se você vive batendo boca com pessoas na internet em relação a opiniões, isso, se não for um debate estruturado ou programado para isso, é um sinal de que você não respeita a opinião das outras pessoas. Você pode não admitir que a opinião dela é certa, mas você tem que aceitar que ela pode ter a opinião dela. Então, muitas vezes a gente briga para provar que a outra pessoa está errada. E isso é uma forma de mostrar o nosso desequilíbrio emocional, nossa falta de sensibilidade. E aí, o quinto pilar, segundo Goleman, relacionamento interpessoal. É você aprender a gerir os seus relacionamentos, construindo rede, influenciando as outras pessoas. Qual a primeira rede e a mais importante que vocês acreditam que nós precisamos cuidar? Quem que pode abrir o áudio aí e falar? A primeira rede que a gente precisa cuidar. Familiar? Opa! Quem falou aí? Levanta a mãozinha e fala de novo, que eu não estou vendo, não. Familiar, Danielson. Isso, Danielson. Isso aí. Familiar é a principal. Elas estão perdendo filhos, perdendo esposa ou marido, porque não sabem lidar com a emoção das outras pessoas, não cuidam. Eu costumo dizer que as pessoas que pagam o preço da nossa crítica, a maioria das vezes são as pessoas que a gente ama, porque a gente acha que não vai perder. E aí, nesse sentido, a gente machuca. E se for repetidamente, se você pega no pé do seu filho todos os dias por um problema, você está criando uma... O que significa isso? Repetição. E ainda associa a sua tonalidade de voz com não arrumar a cama. E de tanto você xingar, forte impacto emocional. E se você mandar força, não sei o que lá, você cria repetição, associação e forte impacto emocional. Então, eu estou vendo... Eu não sei se é seu filho, Mari Sônia. É seu filho, Mari Sônia? Ai, que lindo. Então, por exemplo, olha... Ele está escutando aí, tá? Ah. Então tá, então prepara ele aí, porque depois ele vai te cobrar, viu, Marisônia? Então, então nós devemos estar atentos. Que tipo de... Como que a gente respeita as outras pessoas e as pessoas que estão ao nosso redor? Como que a gente mostra para essas pessoas que a opinião delas, que as opiniões delas são importantes para a gente, independente se você não concorda.